Amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula 62 do Guia Windev 2024, parte 4 das funções para processamento de strings. Vídeo com apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil e da Pedroso Automação. Agradecemos também o apoio da comunidade Windev. Muito obrigado. Nesta aula, vamos continuar o nosso trabalho sobre as funções para processamento de string, criando um botão meio, onde vamos explorar a função middle da linguagem W. Como diz o próprio nome, a função middle me permite posicionar normalmente no meio de uma cadeia de caracteres, e ela extrai uma substring de uma string, começando em uma posição especificada, ou a parte de um buffer, começando também na posição especificada do buffer. Basicamente, posicionamos uma posição da string e passamos o tamanho que desejamos retornar. Se a string passada com parâmetro for uma stringense, o resultado será uma stringense. Se passarmos uma string Unicode, o resultado será uma string Unicode. Em Unicode, cada caractere usa 2 bytes, portanto, o tamanho da memória de strings no Unicode é o dobro do número de caracteres realmente contidos na string. O primeiro caractere na string está sempre no índice 1. Para exemplificar o uso, vamos criar um novo campo EDT aqui. Vamos chamar esse campo de tamanho. Description, tamanho. Vamos colocar a capture aqui como tamanho. Vai ser um campo do tipo numérico. Vamos colocar aqui uma máscara de entrada. Vamos aplicar. Vamos ajustar a posição aqui. Vamos alinhar. Vamos formatar. Pronto. Agora vamos fazer o nosso exemplo. Ao executar o nosso código, colocamos por muito tempo, aprendemos o Windev. Agora, vou iniciar na posição 4 e quero receber 14 caracteres. Clico em meio, ele me traz 14 caracteres. Então, a partir da posição 4, mais 14 caracteres. Agora eu vou tornar aqui para 11 caracteres. Ou 12 caracteres. Observem como o resultado varia conforme a posição e o tamanho. Vou pôr aqui na posição 10 e vamos retornar os mesmos 12 caracteres. Então, dessa forma eu obtenho um resultado ou uma substring a partir da posição e do tamanho passado como parâmetro. Nosso próximo item é a conversão OEM. Vamos usar o botão Converter OEM para exemplificar o uso da função. A conversão ENC to OEM é utilizado para
converter uma string padrão Windows para uma string OM padrão DOS. Caracteres acentuados são diferentes em ambos os padrões. A conversão consiste em modificar os caracteres acentuados. ENC é o conjunto de caracteres usados no Windows, enquanto OM é o conjunto de caracteres usados no DOS ou em consoles do Windows. No botão Converter OM, nós temos o código, declaramos uma string, ENC para receber DT-Entry. Depois de ter resultado, é igual a ENC-OM string to convert. Quando eu entro caracteres acentuados e faço essa conversão, a função ENC-OM faz a modificação dos valores acentuados e os resultados podem não ser os esperados. Observe que vou entrar uma frase com valores acentuados. Agora, converter para OM, notem que fica desse jeito aqui. Agora, se eu escrever sem acento, tal qual eu digitei, é apresentado no resultado. No botão Converter ENC, nós convertemos o contrário do botão anterior. Então, nós vamos converter uma string do DOS numa string do Windows. Vamos ver o código aqui, fiz com a apresentação no info. Então, aqui, ó, minha string é do tipo string, minha string é caractere 130, mais T, mais caractere 130. Ele vai retornar, então eu vou pôr aqui, primeiro, aqui, info, minha string. E depois, info om2answer minha string. Vamos ver a diferença no processamento. Acessando funções, converter ENC. Então, primeiro veja que depois esses caracteres aqui, e agora que eu converto, ele traz os valores acentuados, convertendo corretamente. No botão Converter para Hexa, nós fazemos a conversão de uma string ENC em um valor hexadecimal. Declaramos uma variável f do tipo Unicode String que recebe o conteúdo do EDT-Entry. E o EDT-Resultado vai receber o conteúdo da conversão do buffer para hexa. Vamos entrar um texto simples aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Vamos converter para hexa, ele vai retornar o valor em hexadecimal. Agora eu vou escrever aqui. WinDev é legal. Vou converter. Veja que ele faz a conversão para hexadecimal. Então, sempre que tivermos a necessidade de fazer essa conversão, declaramos a variável e atribuímos o valor, em seguida a conversão vai retornar os valores em hexa. Vamos mexer com alguns dados estruturais, como por exemplo JSON para string, string para JSON. Para fazer isso, nós vamos criar um campo multilinha aqui embaixo. Vou deixar o maior aqui. Aqui. E aqui vamos escrever entre o texto
Vamos mudar a caption para overlap. Apply, ok. Vamos ajustar agora aqui. Pronto, agora nós já podemos entrar valores estruturados aqui. Vou aproveitar e vou colocar uma borda nesse texto. Vamos colocar aqui uma borda simples. Aqui, colocar uma cor na borda preta. Vamos aplicar, ok. Agora vamos ver como se faz a conversão de uma string para um JSON. O btn string para JSON simplesmente tem a declaração de uma string JSON chamada JZ e o comando string to JSON no EDT entre o texto que nós criamos. E com o info nós fazemos a conversão para JZ. Vou usar o exemplo da documentação que eu colei na área de transferência para mostrar o processo. Vamos colar uma string comum aqui com as definições em JSON e agora vamos colocar aqui string para JSON. Veja que ele criou uma estrutura JSON aqui. Agora vou entrar uma string e converter para JSON. Então vou colar aqui os dados de uma pessoa e vou converter em JSON. Então ele vai me retornar aqui no formato JSON. Se eu quiser, eu posso adicionar mais informações, basta colocar uma vírgula aqui. Notem que quando o dado é do tipo numérico, eu não preciso colocar aspas, mas quando o dado é do tipo texto, eu preciso colocar aspas, por exemplo, no nome, na profissão e no conceito. Vamos fazer a conversão. Então, foi gerado uma string JSON. Falaremos mais sobre JSON em uma sequência de videoaulas específicas para o uso de JSON. Uma das grandes vantagens da estrutura JSON é a sua versatilidade. Então, ao invés de colocar aqui info.jz, eu poderia colocar assim, info nome, mais jz ponto nome mais cr mais peso mais peso, então peso, dois pontos, mais jz.peso. Só esses dois para exemplificar, você pode trabalhar com esse tipo de dado depois. Vamos rodar e observar o retorno do info aqui, ó. Ele pegou aqui o nome da estrutura mais o conteúdo, o peso da estrutura mais o conteúdo. Assim eu poderia colocar os outros diversos campos da estrutura JSON para apresentar, por exemplo, dentro de um controle DT ou em
um relatório ou mesmo num controle de texto. O inverso da função string para JSON é a função JSON para string. Então, criamos o botão aqui e vamos adicionar aqui, declarar um JSON. Então, cadastro é JSON. Agora, eu vou colocar os elementos da estrutura JSON. Cadastro.nome, cadastro.profissão, cadastro.endereço, cadastro.cidade, cadastro.estado. Em seguida, eu digo que o EDT entre texto, que é um controle da minha tela, é igual a JSON do string cadastro. Observe que tudo que é texto está entre aspas. Clicando no botão JSON para string, montou do JSON para a string. Agora vamos adicionar dois controles que não são texto dentro do JSON. Então, cadastro.idade vai receber um número inteiro, 27. Cadastro.salário, como tem ponto e vírgula, eu preciso colocar entre aspas. E se eu quisesse colocar um outro número aqui, cadastro.peso igual a 95. Então, observe que quando eu salvo aqui, eu tenho uma estrutura que nesses dois itens aqui não precisam de aspas, enquanto aqui eu necessito da aspa. Vamos ver isso sendo executado, então. JSON para string. Observe a montagem da string JSON aqui, ó. Tudo que é número, sem aspas. E quando eu tenho uma moeda, no caso aqui o 15.000, eu coloco entre aspas em função de vírgulas e pontos que fazem parte da string. E se eu quisesse colocar uma data? Então, vamos lá. Cadastro. Ponto. Admissão é igual a 01 04 2024. Vamos salvar aqui e vamos ver como que o JSON vai retornar essa data aqui. Clicamos em funções, JSON para string. Notem que ele retornou uma coisa nada a ver com o que nós entramos. Então, eu preciso fazer a entrada desses dados no formato de string, ou seja, entre aspas. Vamos colocar aqui, então. Também poderia usar o formato emissão é igual a 2024 0930. Vamos ver qual é o comportamento que eu recebo na montagem da string. Processando a estrutura JSON para string, observe que aqui eu tenho a data no formato
dia, mês e ano. E aqui eu tenho o formato ano, mês e dia. Então, aqui eu preciso colocar entre aspas, e aqui eu não preciso. É claro que ao converter esse dado aqui, eu vou ter que usar as funções de conversão de datas da linguagem W. Atingimos o tempo reservado para esta videoaula e na próxima videoaula continuaremos a abordar este assunto. Muito obrigado pela sua atenção.